Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. É um texto muito conhecido. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Acharam aí? Amém. Mateus 11, 28. Diz assim, a palavra do Senhor: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O contexto de Jesus, a época que ele surge, Jesus surge anunciando e pregando, é um contexto também de ebulição de muitos sistemas de pensamento. Muitos sistemas filosóficos surgem nesse período, porque você vem daquilo que a gente chama de um período helenístico, onde você tem um desenvolvimento das culturas, mistura dentro delas, fusão dessas culturas, e existe um desencantamento no coração das pessoas em relação à vida. Falta de direção, de orientação. E se busca então alguns sistemas para responder a essa necessidade humana, para a busca de uma imperturbabilidade da alma humana, que você de alguma maneira encontre e alcance para o coração e para a vida algum sentido de paz, de tranquilidade. E essa busca interna se mostra, se revela a partir de alguns pensamentos de sistemas, como os epicureus, como os estoicos e alguns outros que vão surgindo, aparecendo nesse contexto de vida. Aqui também a gente tem que lembrar que o povo de Israel estava debaixo do Império Romano, com as suas demandas e dificuldades, com cobrança, exagerada de impostos, vivendo longe de casa, debaixo de uma opressão cultural. Você tem uma série de situações que estão surgindo aqui no povo de Israel, e surge Jesus, anunciando que existe salvação. A Juliane comentou aqui hoje sobre João Batista, que vem preparando o caminho para a vinda do Senhor, e ele diz que ele vai pregar o Evangelho do Reino, que esse Evangelho do Reino seria anunciado a todas as pessoas, e ele ia de cidade em cidade anunciando a palavra do Senhor. E ele que, nesse momento, anuncia isso: venham a mim, todo mundo que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. A primeira palavra que tem aqui é: venham a mim, todo mundo que está cansado. A ideia de cansado aqui no original é a ideia de que você significa que trabalhar ou fatigar-se até o ponto de exaustão física total, a ponto de ficar sem energia ou entrar em colapso. É um cansaço de fazer as coisas constantemente e para tentar receber algum tipo de benefício, de sustento, ou de aplauso, ou de ser aceito. É um exercício interno de trabalhar. Cansado, porque ele diz que não é um cansaço passageiro de um dia comum, mas a fadiga de quem se esforçou ao máximo, esgotando todas as suas próprias forças na tentativa de realizar uma tarefa árdua. Está dizendo, quem está cansado de tentar. E é um esforço interno, de você querer o tempo todo ser aceito, ser recebido, ser atendido. Essa semana eu estava pensando, eu deitei, na hora que eu fui dormir, acho que a Bíblia fala que os vossos velhos sonharão, né? Acho que eu comecei nessa fase, já é a segunda vez que eu falo isso aqui, né? Que de madrugada acordei e
faz e parece que nunca Deus está satisfeito. Por óbvio que isso não é verdade do ponto de vista de Deus. Mas que a gente às vezes tem esse cansaço porque eu fiz, mas você não consegue deitar e descansar, porque se eu não fiz ainda, eu ainda preciso mais alguma coisa, eu preciso dar mais um passo ainda. E aí, isso em relação a Deus, em relação aos outros, em relação a nós mesmos, e a gente leva esse peso, esse cansaço de que está sempre tendo que fazer e que é um esforço interno muito grande e que isso gera que você não sabe mais como que lida. Então Jesus diz assim, venha a mim todo mundo que está cansado. E ele diz, venha a mim todo mundo que está cansado e que está sobrecarregado. O sobrecarregado aqui, ao contrário de ser uma cobrança interna, é um peso exterior colocado sobre nós. É de alguém que vai colocando carga sobre você, para você carregar. Nas minhas buscas aqui, vai dizer isso, que é carregar um fardo pesado que foi colocado sobre os ombros de alguém. O tempo que está nesse texto aqui, o tempo verbal, mostra uma ação contínua no passado, cujos efeitos pesados continuam esmagando a pessoa no presente. É alguma coisa que colocou sobre nós um peso que tem que fazer, que veio externo, e que continua se manifestando na vida presente. É peso de levar coisas difíceis. Hoje pela manhã eu falava lá em casa, brincando, de que quando eu era criança, nunca, em tempo algum, podia chupar uma bala de manhã, né? Bala de manhã! Antes do almoço, uma bala para você tirar o pão de um adolescente. Bala de manhã! E a gente tem pesos desse sentido, mas tem pesos religiosos também, que são impostos sobre nós. E aqui a ideia também de jugo, de peso, de sobrecarga, está ligada às interpretações que os rabinos faziam da Torá. E dizendo, olha, você precisa fazer isto, aquilo, outro. Se você não fizer, você vai ter um Deus que vai te pegar assim. Se você olhar, por exemplo, o Êxodo capítulo 20, que vai contar os 10 mandamentos, não é? Só indo lá. Êxodo 20. Diz assim, Êxodo 20, verso 1. Diz assim, então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Ele começa a falar os principais mandamentos. Você vai perceber que o texto dos 10 mandamentos começa com um paralelo. Que paralelo? Olha, eu sou o Deus que tirou vocês da casa da servidão. Porque na casa da servidão, como é que era a ação dos deuses do Egito? Eram deuses que impunham obrigações sobre aqueles que iriam adorar. E se você for olhar, todos esses deuses são sempre deuses que vão impor ações sobre esses, porque se você não fizer, o que vai acontecer? Vai vir algum tipo de calamidade sobre a tua vida. Se você não agir assim, Deus vai te castigar. Se não fizer assim, Deus vai fazer tal coisa. E aí é um Deus no Egito que é sempre imposto sobre isso. Agora o Senhor começa a trazer para o povo de Israel leis. As leis do povo de Israel não tinham, do ponto de vista de Deus, a ideia de colocar peso sobre o povo. Essas leis são luz, orientação, de modo que você viva para agradar a Deus. Qual é o jeito daqueles que servem a Deus viver? O jeito daqueles que servem a Deus tem um conjunto de comportamentos esperados por Ele, que Ele oferece e oferece em amor. Agora, o que a gente é ensinado? É ensinado a sobrecarga. Carregar os fardos, você tem que fazer algum tipo de promessa, você tem que ralar os teus joelhos, ajoelhar no milho, você precisa subir tal montanha, você precisa fazer tais e tais coisas, porque isso te pesa, e se você não faz, aí de você. E existe então um peso, uma sobrecarga, que às vezes é colocado lá no passado e que se manifesta ainda no contínuo, e essa
gente está o tempo todo, parece, alguns, de um Deus que está lá do alto, como o pessoal diz que eu regalo os olhos, então, com os olhos arregalados, e os olhos do Senhor são sobre toda a terra para te lascar, para te pegar. E não tem nada que você faça, viu? Que eu não estou vendo. Tire. É o grande Big Brother. Que não tem o que você faça, eu te peguei. E isso é uma sobrecarga sobre as pessoas. E essa é uma sobrecarga que vinha sobre esses que serviam ao Senhor com as seitas ou facções, os fariseus, os saduceus, todos esses grupos religiosos que impunham peso. E se você for olhar como é que eram os fariseus impunham peso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Se você não fizer, lembra do fariseu junto com o publicano lá, abaixado, batendo no peito, dizendo: eu não sou digno de nada. E o fariseu: graças a Deus eu não sou como ele. Graças a Deus eu dou o dízimo do cominho, das ervas, de tudo. E esse aqui, olha como é que não é. E se você faz isso e aquilo, você está bem. Peso, sobrecarga colocado. E aí Jesus diz: vinde a mim, todo mundo que está cansado. E esse cansaço fala do desgaste gerado pelo próprio esforço humano, a fadiga de tentar se sustentar. Então a gente tem um cansaço que é esse próprio nosso esforço de que eu preciso fazer para Deus olhar para mim e dizer: você é bonzinho, Renato, que legal que você é. E esse é um cansaço interno. E aí a sobrecarga, que fala dessa opressão externa, refere-se à carga pesada colocada sobre o indivíduo por sistemas opressivos, regras e fardos dos outros, e que vão manifestando na nossa vida a nossa relação com Deus. E quantas vezes a gente tem dificuldade com essa questão da paternidade, na nossa relação com o Criador. E o que Jesus diz? Ele diz assim: venha a mim, todo mundo que está cansado e sobrecarregado. Isso aqui fala do que então? Fala das culpas, fala das nossas histórias, fala das nossas frustrações, da sensação de que sempre está faltando algo, de que eu estou sempre devendo, de que nunca está bom, e de que se tem alguma coisa lá é porque a culpa é minha, eu errei, e nunca é assim. Está falando da religiosidade vazia, está falando da obrigação imposta sobre nós, de que a gente faz porque tem que fazer, ai de mim se não fizer. E eu quero, na verdade, chegar lá e Deus olhar para mim e dizer: sim, servo bom e fiel, né? E senão eu estou perdido. Fala do peso da religião, das responsabilidades que assumimos. E Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todo mundo que está cansado e sobrecarregado. E o texto diz o quê? Que ele vai aliviar. Que eu vos aliviarei. E o que é alívio aqui? Alívio significa dar uma pausa para recobrar as forças, achar tranquilidade para a sua alma. É a promessa da paz interior que elimina o peso da culpa e do esforço humano. Então ele chama para um alívio que é parar para receber dele essa paz que excede todo entendimento, esse coração que recebe o cuidado de Deus, que o protege, que o livra, esse amor do Senhor que nos renova. Então ele diz que vinde a mim todo mundo que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar, que eu vou receber de você a tranquilidade de Deus, a tranquilidade, a paz que vem em todo o entendimento. E o texto diz, ele diz assim: tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus também não está dizendo de que nós, nesse processo de libertação, de cura, nós ficaríamos também qual palavra eu posso usar? Que nós nos colocaríamos debaixo desse governo dele, de senhorio, de
de dependência dele, mas é uma dependência de cuidado em amor. Isaías 53, Jesus diz assim, Jesus não, Isaías, o profeta diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Então você vai ver o texto de Isaías anunciando que ele levou sobre si as nossas vidas, que ele carregou o peso que sobre mim pode ter de cansaço interno, de imposição externa. Ele levou sobre si e ele diz assim: agora aprenda de mim o jugo. O jugo que ele dá para nós é suave e o fardo é leve, porque é em amor que ele nos oferece. É esse batismo de graça que a gente recebe e que nele, e é o bom de compreensão de que ele me ama, de que ele me entende, de que ele sabe quem eu sou, dele conhece a nossa identidade, e a nossa identidade é formada nele. Então ele nos chama para que a gente possa vir a ele. Todo mundo que está cansado e sobrecarregado, e ele diz: eu vou te aliviar. Toma sobre mim, sobre você, o meu jugo. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo para nós de que nele a gente pode viver em amor, que nele as coisas que eu faço e realizo são feitas nele, por ele e para ele, em resposta ao amor que ele derramou por mim. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Agora ele nos chama, eu preguei esses dias atrás, para transbordar em amor. E essa realidade é de eu receber dele perdão. Eu recebo dele um lugar de cura da minha culpa, de cura dos pesos do meu coração, de entender que você não tem um Deus que está lá de cima te impondo regras para que você de alguma maneira possa ser abençoado. Se você fizer isto, Deus te abençoe. Se você não fizer isso, Deus não te abençoe. Olha que os diabos estão atrás de você. Irmãos, nós somos libertos em Cristo. Nós temos libertação no Senhor. Nenhum peso, ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele carregou sobre si, ele se fez pecado no nosso lugar, para que a gente em amor o responda. Então a gente não precisa, ou a gente pode mudar a nossa experiência. A gente pode mudar a nossa experiência com o Criador, de levar para Ele as nossas dores e cansaço, dessa guerra interna. Não sei se você vive isso. Eu vivo muitas vezes. Como eu estou falando de madrugada, pensando em Deus, às vezes eu estou fazendo as coisas e parece que eu estou sempre devendo. E a grande verdade é o que eu e você podemos fazer. Onde está o segredo para Deus te abençoar? Onde está?
Se alguém soubesse, conta para a gente fazer igual. O que está assim, ó, se eu fizer isso, fizer aquilo, fazer aquilo outro, vai estar aqui. E aí vai. E se a gente for pensar, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Tudo que a gente faz. O que a gente pode fazer? Agora, isso não significa de que eu também vou deitar em desses players de parar. Porque esse amor que ele me alcançou me chama a realizar coisas. Me chama a oferecer a ele em amor as minhas ações, as minhas atitudes, a oferecer a ele em amor o meu trabalho, o meu esforço, minha dedicação, a minha mente, meu coração. Oferece também, mas não porque tem lá de cima alguém te olhando. E isso vira peso de religiosidade, mas em resposta àquilo que ele me deu, em resposta àquilo que ele me ofereceu. E você consegue perceber que esse é um caminho muito mais excelente, mas um caminho muito mais difícil. Porque o que as pessoas querem é um montão de regra. Agora eu sou de Jesus, você não faz mais isso, não faz mais aquilo, não faz mais aquilo outro, não faz mais aquilo outro. Tem um antropólogo que se chama Paul Festo, ele diz o seguinte, né, que as pessoas falam que para seguir a Cristo, quem é que segue a Cristo? Aquele que não bebe, não fuma, não joga, não tem relacionamento sexual ilícito. E ele diz assim, eu conheço um montão de gente que nem acredita em Deus, que não bebe, não joga, não tem relação sexual ilícita, e nem isso vai para o céu. Então a gente coloca um montão de regra e eu fico ali o tempo todo olhando, Deus está me vendo. Eu como pastor, às vezes tenho essas experiências, né? Porque todo mundo está conversando. Aí chega. Muda assunto porque o pastor chegou. O que você estava conversando que eu não posso ouvir? Deus pode, eu não. Né? Eu não estava presente. Mas o Senhor estava. Como? Pode ser. Isso aí também é uma possibilidade grande, né? Isso é uma possibilidade grande. A programação da festa surpresa. Isso aí, boa. Então é isso. E Jesus diz isso, né? Vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado. É um convite para nos aproximarmos de Jesus e nos colocarmos sob o jugo dele, que é um jugo de amor e de cuidado. Nele, a gente não tem que provar nada. Nele, encontramos a paz que só Ele pode oferecer. Guarde isso. Nele, você não precisa provar nada. Você não precisa nada. Dizer nada. Aquelas sobrecargas que vão colocando sobre nós, de que se você não fizer, a gente tem uma lógica de merecimento na vida, né? De que se você se esforçar, tal, você vai crescer na vida, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, né? Em certo sentido, está ok. Você estuda, você vai ter bons resultados, você trabalha, você vai ter bons resultados, e é assim. Mas na lógica com Deus não é. Porque não tem nada que a gente faça. Nada. E a gente também não precisa carregar culpa de que eu não fiz, está vendo aquilo ali? Porque eu não fiz, porque eu. Isso é cansativo demais, irmão. Isso é cansativo demais. Isso faz eu ficar careca de cabelo branco. Isso é cansativo demais, né? Essa coisa assim, eu preciso estar o tempo todo ali performando em Deus, para que Ele possa me responder. Se eu não jejuei, eu não orei tantas horas essa semana, eu não fiz isso assim, e aí depois não tem um resultado, a culpa foi minha, porque eu não performei espiritualmente, e aquilo vai gerando um cansaço, e aí tudo que eu vou fazendo, às vezes é só fruto desse cansaço, e eu termino a semana, eu termino o mês, fiz coisas, mas estou cansado, estourado, acabado, porque eu preciso ficar performando. Vinde a mim, todo mundo está cansado. Vinde a mim, todo mundo está sobrecarregado, que tem gente impondo, né? Impondo coisas, você tem que fazer assim, você tem que fazer aquilo, você não deu seu dízimo, você não fez aquilo, não foi no culto tal dia, você não... Irmãos! Quem aguenta?
todo mundo que está cansado, sobrecarregado, que Ele vai dar alívio. E é a hora de tirar a canga. Até o animal que carrega o peso precisa tirar dele. Lembra do Jacó, quando está voltando para encontrar-se com Esaú? Ele diz assim: a gente tem que andar devagar, no passo do gado e dos mais velhos, porque se a gente força, a gente mata o gado. Até o animal que é para puxar carga precisa parar, para tirar a canga dele aqui, para ir comer o pasto verde. E a gente bota canga, bota outro canga, bota outra canga e fica esfolado. E aí o que Jesus diz? Está sobrecarregado? Eu vou aliviar. Vou achar alívio e descanso para a sua alma. É deitar, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de nós. Se a gente conseguir se livrar de culpa, né, irmãos? Quanta culpa a gente vai carregando? A gente olha às vezes para algumas realidades da nossa vida e olha para lá e fala assim: se aquilo lá está assim, é por culpa de quem? Pensa no filho pródigo, eu sempre fico pensando nisso. O menino pediu dinheiro, né? E o pai deu. Aí o menino se perdeu todo. A culpa é de quem? Do pai que deu dinheiro? Mas a gente, como pai, acha que eu não devia ter dado o dia que ele me deu, eu devia ter ficado em casa aqui, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito isso assim, e ele está assim, né? Não sei que você não carrega umas culpas assim. Perdeu o emprego, porque eu não devia ter feito aquilo outro, você quer alguém bota a culpa nos fulanos, e a gente vai. E esse é o contexto aqui, de gente que estava cansada, né? De que fazendo um esforço religioso, um esforço religioso contínuo. E Jesus diz: olha, como um sepulcro de caiados, né? Você está fazendo um esforço enorme, mas por dentro você está cansado. Ele diz: olha, quem está cansado, sobrecarregado, quem está cansado desse, vem a mim, que eu vou dar alívio. E ele diz: aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai achar descanso para as suas almas. Toma sobre você o meu jugo. Qual é o jugo de Cristo? O jugo de Cristo é esse amor que Ele nos deu. Por óbvio, tem assim, que eu preciso renunciar a tudo quanto eu tenho, que eu preciso negar a mim mesmo, que eu preciso tomar a minha cruz e segui-lo. Mas nada disso, do ponto de vista de Cristo, é alguma coisa que Ele vai dizer para você assim: você não está negando assim nem nada, você é um convite dele para segui-lo. Tem uma música do André Valadão, antiga, que diz assim: que hoje eu sou escravo na liberdade que eu alcancei. E eu sou livre, eu me coloco debaixo desse governo dele, porque o Senhor é amoroso, é cuidadoso, está comigo todos os dias, me carrega no colo. Ele é o pastor da minha alma. O Pedro diz isso, né? Para que a gente possa pastorear o rebanho de Deus como bispo do Senhor, para cuidar da alma das pessoas, porque Ele é o pastor, Ele é o nosso pastor, que nos leva, como é que é lá o Salmo 23? Nos conduz a pastos verdejantes, obrigado, a pastos verdejantes, Ele leva a gente para beber água tranquila. Esse é o nosso pastor, que quando a gente está andando por vales de sombra da morte, Ele está comigo. A sua vara, que vai bater para lá, vem para cá, tua vara e o teu cajado que me puxa, me consolam. A vara e o cajado que traz para dentro me consolam. Que Ele me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. E o meu cálice transborda. Porque certamente, o outro versículo vai dizer que certamente bondade e misericórdia do Senhor me alcançarão todos os dias, me seguirão todos os dias da minha vida. Porque Ele não é como um mercenário, mas Ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. E quando a gente está longe, o que Ele faz? Ele deixa os 99 e vai lá e traz no ombro, para perto de si, e me tira os carrapichos e cuida. A gente precisa entender de um Deus que nos cuida, que nos ama. E Ele diz: vinde a mim, todo mundo que está assim, e coloca sobre Ele. E esse é um convite que eu tenho feito à minha alma. Essa semana
entendendo que tudo que Deus deu das leis, de orientação deles é como luz, para mostrar a vontade dele, para mostrar o modo de viver, é luz do Senhor, que é assim que você deve viver. Lembra de Deuteronômio capítulo 30? Ele diz: hoje te propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E se você for olhar o que ele está escolhendo, a vida, ele dizendo assim, ó, anda nos meus caminhos e você vai ser abençoado. E o que é andar nos caminhos dele? Obedecendo, guardar os mandamentos, e isso se transformar em vida. Não como um peso, mas assim, eu entendi isso faz parte de mim. E entra na minha vida. E eu tenho então descanso para minha alma. Ele diz: vinde a mim, todo que está cansado, sobrecarregado. Jesus diz que Isaías 61, diz isso, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração. Anunciar boas novas, o Evangelho, que é boa nova, ao quebrantado de coração, libertação aos cativos. Dá um óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O nosso chamado, irmãos, é no meio dessas lutas que a gente vive, a gente ainda suportar a graça dele e receber esse cuidado dele com a nossa vida. Então a gente não carece de carregar peso sobre nós. Ele nos chama à liberdade. E tudo que a gente fizer ser oferecido em amor e em dedicação, me entregando totalmente e completamente a Ele. No meio de tantas vozes que a gente tem no mundo, como nos dias de Jesus, de gente que estava impondo as suas interpretações da Torá, e impondo sobre os seus discípulos, os seus talmidins, ele impondo o seu jugo de como que deveria ser o comportamento, surgiu Cristo, dizendo: olha, você que nesse conjunto de coisas aí está cansado, um esforço interno enorme, você que está sobrecarregado, porque tem gente colocando peso sobre você, vem a mim, que eu vou aliviar. E aprende de mim, eu sou manso e humilde de coração. E você vai achar descanso para a sua alma. E toma sobre, porque o meu jugo, o que ele ensina para a gente é suave. O fardo dele é leve. E a gente recebe isso e vive com ele, resplandecendo em graça a cada dia e a cada momento. Quero te convidar a gente a orar hoje. É um convite de Jesus, né? O convite dele é o quê? Vem para ele, né? Então é hora de, se você está nele também, de pegar tudo isso que a gente vai carregando. Eu sempre dou, eu já falei isso aqui na igreja, às vezes a gente está igual eu quando chego em casa com compra. Agora no prédio lá tem elevador, mas no outro que eu morava não tinha. E aí eu pegava no carro tudo, para andar 2 voltas, o que eu fazia? Macho, né? Homem macho, para não ser preguiçoso, mas porque não quer lá com beleza. Então eu juntava todas essas colas, botava nos dedos, ia. E aí chegava lá, pegava a chave, botava do lado, empurrava a porta com o pé do condomínio, empurrava a porta do pé e ia eu subindo os caras. Chegava lá em cima, os vidros, tudo roxo. E doendo. Qual era a alegria? Colocar tudo no chão. Alívio. E a gente carrega essas coisas. E a gente carrega por anos, às vezes. Anos. E aí já está com os dedos necrosados, nem lembra que tem dedo mais. Já está com uma alma angustiada, dolorida, pesada. Porque tem um cansaço interno de esforço que você precisa fazer e tem peso que... E tem gente que gosta também, né? Eu estou indo aqui, aí eu solto um peso. Aí vem o outro atrás e pega. Aquele que eu deixei para carregar no meu lugar. Pega o meu, dele, nosso, vosso, vinde a mim, todos vós que estáis pesados, e eu vos aliviarei. A gente pensa também que a gente é o Messias. Então é hora de a gente vir aí e trocar, largar. Talvez hoje, amanhã, de manhã
manhã para nós seja esse momento da gente pensa nos seus dedinhos. O Senhor cuida. O Senhor cuida do marido, da esposa, do pai, da mãe, da tia. O Senhor cuida. E cuida melhor do que a gente. É hora da gente receber dele alívio e viver livre, leve, para a glória de Deus. Porque esse é o Evangelho de Jesus. Ele derramar sobre nós óleo de alegria. Encher o nosso coração de ânimo. Né? Tirar dos nossos olhos a lágrima. Encher nossa boca de sorriso. Dos nossos lábios hinos de louvor. De a gente ressignificar o nosso coração nele. E receber dele o fardo dele que é leve. O jugo dele que é suave. Para que a gente possa viver nele. E quando a gente tiver outras coisas, entregando sempre nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a gente a orar. Se quiser ficar em pé, eu gostaria que nós orássemos juntos. Talvez aqui como um manancial, a gente cantar depois aqui. Que é isso assim, né? O cântico diz isso, né? Que eu vou fazer agora o manancial. Eu te farei. Que a gente possa fluir águas vivas. E que Deus existe alegria e vida no Senhor Jesus. A gente está aí no segundo semestre do ano, né? Mês de agosto. Talvez você, como eu, já começou a pensar o que você vai fazer em janeiro, né? Que dia que você vai para a praia, colocar os pés na areia. Isso é uma música maneirão. Descansar na areia e relaxar. Quem quiser ir para a Bahia, tem um lugar maravilhoso. Então, aí, uma pousada lá na Ilhéus, né? Então, assim, a gente talvez comece a pensar nisso. Por quê? Porque a gente está cansado. Cansado do quê? Das exigências internas e dos pesos que colocam sobre nós. No trabalho, de que a gente sempre tem alguma coisa nova chegando para fazer. Sempre tem uma necessidade. Tem umas metas para bater. E eu preciso fazer isso. Aquilo vai. E virar, tá? Não estou prometendo aqui, nem dizendo que em Jesus você não vai ter as metas e as coisas. Eu só acredito firmemente que nele existe descanso para a nossa alma. A gente precisa aprender isso. Ter descanso na nossa alma. Aprender a colocar as coisas nos seus devidos lugares para que a gente possa descansar no Senhor. Que a gente não dá para a gente viver com esse peso angustiante sempre no nosso coração. Hoje o convite de Jesus é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E o que ele vai fazer? Aliviar. E hoje seja a hora de parar, tomar um cafezinho, parar, para bate-papo sem compromisso, parar para descansar e dormir, parar para olhar a paisagem, parar e receber dele. E sabendo de que nessa parada, nesse momento, você não precisa ficar preocupado com ter um chicote vindo atrás de você. Existe bênção nesse lugar também. E também hoje, Senhor, eu carrego culpas aqui. Tenho preocupações enormes que eu fiz, deixei de fazer. Pode ter sido mesmo. Pode ter sido mesmo. Você pode ter falhado. E está tudo bem. O que você pode fazer para restaurar esse lugar? O que você pode fazer para buscar de novo esse... Não adianta a gente ficar... errei mesmo. O Senhor me perdoa? E o que eu posso agora? Sempre é tempo, irmãos, para a gente restaurar o relacionamento com filhos e filhas, com marido. Sempre é tempo de a gente voltar para fazer coisas que sejam possíveis. No Senhor é possível ressignificar as coisas, é possível. O que não dá é a gente ficar carregando essas coisas, ressignificar aquele lugar e andar em frente. Porque a gente fica lá, é aquilo, sobrecarga que foi colocado lá no passado, e o termo verbal aqui, no original grego, era uma carga que foi colocada lá atrás e que ainda se manifesta hoje. E a gente pode se liberar.
Uma vez eu vou terminar para a gente orar. Escutei uma vez uma analogia de que o cavalo caiu no buraco, né? Caiu no buracão e tentaram tirar o cavalo de todo jeito lá dentro do buraco. Não conseguiam. E aí resolveram o seguinte: vamos enterrar ele, né? E aí não tem jeito, tem que sacrificar. Aí pegava a pike, jogava em cima do cavalo, o cavalo balançava as costas. Pegava o cavalo, na hora que caía em cima do cavalo, o cavalo balançava as costas. No fim, tudo aquilo que jogava ele não aceitava, fez com que isso fizesse um fundo que ele saiu. Então é hora, talvez, de você, com essas coisas que vão carregando e botando, que é a hora de você fazer. Ó, sai de mim, irmão, Jesus, não quero não, é o Senhor que leva, não quero carregar esse negócio. Ai, e isso vai te chegar para onde? Pode ir fora. Te larga fora, porque se deixa, o que acontece? Tu morre enterrado. Vinde a mim, todo mundo que está cansado, sobrecarregado, e eu vou aliviar. E esse lugar da gente andar em frente, para a glória de Deus, porque existe vida para a gente viver. Existe vida para a gente viver. Amém? Vamos orar?